Tá ao vivo já. Pessoal, boa tarde. Deputado estadual, professor Cleiton, aqui com o doutor Adelson. Oi, pessoal. Olá, tudo bem, gente? Bom, nós decidimos fazer essa live, até porque são muitas dúvidas que têm aparecido em diversos canais de comunicação, grupo de Facebook, Instagram, muitas mensagens que eu tenho recebido pelo WhatsApp. Eu queria contar um pouco a história, a trajetória da nossa luta por Furnas. Oi, Larissa. Larissa está... Só esperar mais gente chegar, porque o pessoal está chegando. Só vai chegando aí, vai chegando aí. Não sou muito bom de live, não. Já vai chegando aí, galera. Quem ama Furnas, quem tem lutado aí por essa questão da cota mínima. Mas vamos lembrar que muitas discussões nesses últimos tempos aí em relação à questão que envolve Furnas, as outras agências reguladoras, muitos estudos já foram feitos. Eu quero recordar, inclusive, tem um vídeo no YouTube, uma propaganda lá do governo de JK, quando Furnas foi construído. Vale a pena todo mundo assistir, porque, doutor Adelson, quando surgiu a represa, surgiu o reservatório, que para nós a gente sempre trata como lago, não mais como reservatório, a gente sabe de todos os traumas e todo o impacto que isso gerou na nossa região. Inclusive em todas as audiências públicas, em todos os momentos que eu falei sobre esses impactos, a gente lembra sempre não só os impactos econômicos, não só os impactos sociais, não só os impactos urbanos, né? O Guapé, por exemplo, ficou totalmente debaixo d'água, mas os impactos na área de saúde. Eu estava até vendo um vídeo no YouTube de um programa que tinha na IPTV, que na verdade nunca deveria ter acabado, chamado Terra de Minas. E aí um senhor dava um depoimento de que ele teve que se deslocar da terra dele para ir morar em outro lugar e nunca mais foi a mesma coisa. Então, a gente tem notícias de pessoas que tiveram problemas cardíacos, impactados por essa questão da cheia. Nós temos notícias aí de sintomas de depressão e depressão coletiva em determinados lugares. Eu pude acompanhar, por exemplo, quando estava morando no Tocantins, a mesma situação das pessoas às margens aí do Lago de Furnas. E aí, o vídeo que eu mencionei fazia uma série de promessas de que a formação do lago traria esse impacto, por outro lado também traria uma série de benefícios para a região. Como trouxe questão de hotelaria, questão gastronômica, o turismo náutico, a piscicultura, a própria agricultura mesmo. Se a gente caminhar pelas margens dos quilômetros e quilômetros aí não só do lago, mas da bacia de Furnas, a gente vai ver muita gente utilizando da questão da irrigação através do lago de Furnas. E aí, de repente, a gente acompanha na história recente uma tentativa de privatização, né? E aí essa tentativa de privatização que não acontece graças à liderança, à figura de Itamar Franco. E aí, essa discussão, privatiza ou não privatiza, ela fica legada a um segundo plano, exatamente por conta do que aconteceu com os impactos causados pela baixa do lago. E aí a baixa do lago vem impactos ambientais, impactos econômicos, impactos no turismo, impactos na agricultura, impactos na vida de muita gente. E aí, de repente, então, lá no final da década de 90, então, para o pessoal entender, de onde vem essa ideia de uma cota 762, 762 metros acima do nível do mar. Ela vem de uma série de estudos. Eu, nesse tempo, o doutor Adelson aqui também é testemunha disso, ele também pesquisou. Nós encontramos mais de 30 dissertações de mestrados e teses de doutorados que analisam a questão do Lago de Furnas. Fora os trabalhos científicos que foram desenvolvidos na nossa região
principalmente nas 3 universidades federais, Federal de Itajubá, Federal de Lavras e Federal de Alfenas. Além, claro, das universidades privadas, a Unifenas tem alguns trabalhos interessantes aí também em relação a essa questão do lado. Então, em todos esses trabalhos, pessoal, aparece a ideia de uma cota mínima. Só que, o que nós acompanhamos? Nós acompanhamos os últimos anos, e aí quando eu digo os últimos anos, eu vou trazer de 2015 para cá, tá? Porque todo mundo se lembra os impactos causados por aqueles 3 anos de seca na nossa região. Foram 3 anos terríveis, 2012, 2013, 2014 principalmente. Mais de 2015 para cá, as coisas elas se normalizaram. Claro que nós não tivemos aquelas chuvas torrenciais ou aqueles períodos intermináveis de chuvas, como várias vezes nós tivemos. Mas quem se lembra, por exemplo, desses anos que eu citei, nós tivemos 3 anos aí sui generis, né? 3 anos muito específicos no que diz respeito às notícias de início de ano. Porque as notícias de início de ano na nossa região eram lá, enchente em tal lugar, chuva faz com que Itajubá, com que Itanhandu, Itamonte, Passa Quatro, Santa Rita do Sapucaí, enfim, quem é do sul de Minas se lembra que algumas cidades, Pouso Alegre, por exemplo, aquele bairro de São Geraldo, se lembra que as enchentes eram uma constante aí da nossa região. De repente, a gente tem ali 3 anos onde a notícia era notícia de seca. 3 janeiros, onde não choveu nada. E aí então, nós começamos a fazer alguns questionamentos. Desde quando eu entrei aqui, quem não me conhece, deputado de primeiro mandato, por que nos últimos anos, sobretudo a partir de 2015, com os índices pluviométricos normais praticamente, o Lago de Furnas permaneceu muito abaixo do que diz respeito à questão da cota mínima. E aí todo mundo que tem acompanhado essa luta, todo mundo que tem acompanhado os grupos, até interessante as pessoas começaram a estudar bastante o assunto. Hoje tem muita gente aí que é leiga, mas que sabe a diferença do que entra e sai, da tal da vazante, jusante, e por aí vai. E aí veio, no início de 2019, essa ideia de convocar uma audiência pública para discutir essa questão da cota mínima. E antes da audiência pública, porque a audiência pública foi convocada aqui na Assembleia por nós, pela Comissão de Minas e Energia, por outro deputado, na Comissão de Meio Ambiente, e no dia 14 de maio de 2019, nós fizemos então a primeira audiência. Para chegarmos a essa primeira audiência, doutor Adelson, você lembra, nós estudamos demais aqui o assunto, mas muito mesmo. E aí encontramos o doutor Paulo Coelho, jornalista de Formiga, que há muito tempo vinha falando dessa questão do desvio das águas. Inclusive chamado de louco, de irresponsável. E aí o doutor Paulo Coelho trouxe algumas matérias que ele publicou no Jornal de Formiga, e eu, doutor Abel, sou das pessoas aqui do gabinete, nós fomos entrando nos sites das agências reguladoras. E aí não precisa ser especialista, ser expert nessa questão, porque fica muito claro em várias reuniões, em diversas ocasiões, a preocupação da Agência Nacional das Águas, do Operador Nacional do Sistema, com a navegação da hidrovia Tietê-Paraná. E o que chamou a nossa atenção foi exatamente que no ano de 2017, a ONS me solta uma ata de uma reunião em São Paulo, com a presença do governador de São Paulo, do governador do Paraná, de várias cidades dos 2 estados, e estava lá a ONS, a Agência Nacional das Águas, a ANEEL, e estava lá Furnas. E, inclusive, pasmem, senhores e senhoras, nós ficamos sabendo que o atual presidente de Furnas
ele foi indicação do governador de São Paulo, João Dória, né, que é uma coisa interessante, aí, uma coisa para se pensar. Ocorre, então, que nós não tivemos dúvidas, inclusive eu fui para a imprensa, dei uma entrevista na IPTV, Furnas negou que estava acontecendo esse desvio para a hidrovia Tietê-Paraná, claro que ia negar mesmo, soltou uma nota para a imprensa, me chamou de leviano, de mentiroso. Então, como o Dr. Paulo Coelho foi atacado no passado, eu também fui, que não tinha nada desse desvio, que o problema era a falta de chuva, certo? Isso nós ouvimos, inclusive uma reunião no ANS, porque aí, até quero mandar um abraço aí para o nosso vereador João Butiãozão, lá de Carmo do Rio Claro, com toda a sua liderança e simplicidade, o João questionou exatamente o operador nacional do sistema, porque ele tem uma propriedade onde ele via a água vertendo. E a desculpa da ONS naquela ocasião, choveu, muita gente reconhece, mas não choveu onde tinha que chover, que seria na cabeceira do Rio Grande, né? Contando aqui um pouquinho da história, a história é muito longa, porque a nossa luta, ela vem desde quando nós começamos, né? Eu não comecei a luta por causa de grupo de Facebook, eu não comecei a luta por causa de pressões de WhatsApp, ou uma questão de voto, não é isso. É uma luta porque um dia aqui no gabinete o vereador começou a chorar aqui, chorando ao contar que na sua cidade muitas famílias estavam indo embora por causa do desemprego. O doutor Adelso nascido em Campos Gerais, mas é de Boa Esperança, cresceu em Boa Esperança, eu nasci em Boa Esperança, cresci em Varginha, eu sei muito da importância que tem o lago. Então, pessoal, nós começamos a debater isso aí. Mas nós vamos abastecer a hidrovia Tietê-Paraná? Como é que a ONS faz uma reunião, a revelia de Minas Gerais? Como é que a ONS, a ANEEL, a ANA, e como é que Minas tem sido tratado nesse tempo? E aí, Furnas nos dá um presente, que eu chamei aquilo lá de presente. A senadora Anastasia manda um ofício para Furnas a pedido de um vereador de Formiga, em novembro, dia 4 de novembro. No dia 5 de dezembro a resposta vem. E aí, qual é o discurso de Furnas para não estabelecer essa cota mínima, a cota 762? O discurso de Furnas, uma série de questões ligadas inclusive às bandeiras, as famosas bandeiras amarelas, a bandeira vermelha, uma nota técnica falando também que, se cumprir a cota 762, teria que acionar as termoelétricas. Gente, pelo amor de Deus, as termoelétricas foram construídas então para quê? Para ficar parada? Que se acione as termoelétricas. Inclusive agora, recentemente, nós recebemos a notícia de que, se cumprir a cota 762, isso vai gerar um impacto de 218 milhões. Porque vai ter que acionar as termoelétricas. Com todo respeito, o que são 218 milhões perto do prejuízo que a nossa região está tendo com o Baixo do Lago? Com pessoas que tiveram que fechar suas pousadas, com pessoas que empresários que estão com dívidas trabalhistas enormes, com pessoas que foram lesadas pela União, porque compraram lotes de pesca. Nós denunciamos isso aqui na última audiência. A União, com o governo do Estado de Minas, promoveram uma licitação para que as pessoas pudessem comprar lotes às margens da represa de Furnas que dão direito à pescaria. E estão pagando caro por isso até hoje. Então vejam só como Minas tem sido usurpada há muito tempo. Então, de repente, aquilo que a gente apresentou, aquilo que a gente denunciou, acabou então se materializando nesse ofício, onde de todos os parágrafos lá aparece um que nos chamou a atenção: impossibilidade de manter a navegação no Rio Tietê-Paraná em tempos de seca. Eu queria convidar vocês, que estão interessados no tema, pesquisem recentemente, 2017, 2018, os lucros auferidos pelas navegações dos rios Tietê, aliás, da bacia da hidrovia Tietê-Paraná. A gente fica com tanta raiva
quando eu vou falar desse assunto, e quando a gente vê o lucro da hidrovia Tietê-Paraná, e quando a gente olha para a situação de Minas Gerais, o sentimento mesmo é um sentimento de revolta. E de repente, a luta ela ganha mais corpo, ela ganha mais firmeza por causa dos últimos 2 meses. Porque aí, os últimos 2 meses, foi para nós assim um descaro, um achique, um desrespeito com Minas Gerais. Por quê? Não choveu na bacia, na cabeceira do Rio Grande, desculpa. Não choveu na cabeceira do Rio Grande. Tá, isso disse o presidente do ONS lá, o Luiz Eduardo Barata. De repente a gente começa então a receber fotos de chuva na cabeceira do Rio Grande, de chuvas intensas em toda a região. Um dia, inclusive, doutor Adelson, alguém passou em frente à represa de Furnas e me mandou uma foto. Por quê? Estava chovendo, e todos os vertedouros ali abertos, escancarados. Então, e a água indo embora, pessoal, sem produzir energia. Sem produzir energia. E aí começa a vir no coração da gente a mágoa do que nós ouvimos do representante de Furnas no dia 14 de maio, na Assembleia. Quando ele virou para todo mundo que estava ali, prefeitos da Lago, prefeitos representando também o Lago de Peixoto, que o Lago de Peixoto também é impactado pela nossa PEC, é bom deixar claro isso. A cota 663, ela depende da cota 762, então o pessoal de Peixoto pode ficar tranquilo. Das 7 cidades que estão em torno do Lago de Peixoto, da usina Mascarenhas de Moraes. Então, o representante de Furnas disse aqui para nós, a nossa cara, Furnas nasceu para gerar energia, não nasceu para fazer turismo. E segundo, o lago é artificial, vejam só, o lago é artificial. Para nós ele é natural. Nasci vendo o lago, cresci vendo o lago e vou morrer vendo o lago. E o lago é artificial, por isso a gente faz o lago que a gente bem entender. Nós ouvimos isso de Furnas. E aí a gente então começa a ver chuva, e detalhe, ao invés do nível subir, o nível baixou. Chegando ao nível 750, brejo puro. E aí eu passo um dia, doutora, na região, eu falei assim, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. De repente, então, por causa disso, né, das intensas chuvas, o movimento ganha mais corpo. A participação popular, eu vinha cobrando, pessoal, a participação popular há muito tempo. Por quê? Porque se formou uma frente popular sob a liderança do Douglas Bordade de Aliado, formou-se uma frente de vereadores, formou-se uma frente de prefeitos da Lago, formou-se uma frente parlamentar aqui na Assembleia, a frente Tamar Franco, presidida por mim e pelo deputado Dalmo Ribeiro, formou-se uma frente parlamentar, os 3 senadores entraram agora, recentemente, mas a gente sentia falta de uma participação popular. E eu não tenho a mínima, aliás, desculpa, eu não tenho nenhum problema em dizer, queridos que estão assistindo essa live, que essa participação popular é muito mais decisiva do que qualquer tipo de participação política. Não tenho dúvida disso. E aí nós estudamos como amarrar isso. Porque uma coisa nós discutimos aqui no gabinete, Brasília vai resolver? Brasília vai resolver? O presidente Bolsonaro vai resolver? A nossa bancada federal vai resolver? E aí nós ficamos discutindo o seguinte, olha, nós precisamos resolver por Minas Gerais. Porque o presidente da República, se ele agradar Minas, ele desagrada 3 estados, o que diz respeito à questão da hidrovia Tietê-Paraná. Se ele agrada Minas, ele desagrada 26 estados. Nesse discurso de que se cumprir a cota do reservatório de Furnas, porque ele é o 3º maior, vai ter que aumentar a energia do país inteiro. Portanto, nós entendemos que então Brasília seria importante, como foi importante a atitude do senador Rodrigo Pacheco, como foi importante demais a nossa bancada mineira,
para levar aquela discussão lá, para chamar a atenção das agências reguladoras, para chamar a atenção do próprio presidente da República, que ficou sabendo da luta. Até semana passada, depois de muito tempo, o governador se pronunciou sobre o assunto, inclusive fiquei sabendo que gente do governo falou que era para ele não se envolver, e ele cumpriu a risca do negócio, porque ele não se envolveu, precisava se envolver mais, viu, governador? O senhor não está assistindo a minha live não, mas alguém aí próximo ao senhor deve estar assistindo. Nós ainda queremos que o senhor fale alguma coisa, se pronuncie, ao invés de ir para a Rifânia, vai passear aí no sul de Minas. O senhor disse em Rifânia que Minas tem lagos maravilhosos. O senhor não está vendo a situação que virou lá, o brejeiro em alguns municípios, em alguns lugares. Então, pessoal, esse movimento popular nos deu muita força. Mas, então, como resolver aqui por Minas? É aí que nós chegamos, então, doutor Adelso, estudioso dessa temática, porque a gente vem estudando há muito tempo. Projeto de lei para o cumprimento da cota mínima. E aí, então, o doutor Adelso vai falar aqui por que nós chegamos na PEC. Depois eu volto explicando muita coisa que tem sido perguntada e tem sido questionada. Só quero dizer, alguém até hoje ouviu, politicagem. Não tem nada de politicagem, nada. Quem me conhece, quem conhece a minha história, minha relação com a região, fui professor em várias cidades banhadas pelo Lago de Furnas, tenho a honra de ter nascido em Boa Esperança, às margens do lago, de Varginha, muitos amigos que tiveram sua propriedade desvalorizada ali. E a PEC não é politicagem, pelo contrário, a PEC é para resolver definitivamente o problema. Só que a luta está só começando. O doutor Adelso vai explicar por que a PEC, por que nós escolhemos exatamente o ato das disposições transitórias da Constituição Mineira e como que essa PEC vai nos ajudar, de fato, a termos a cota 762 em Furnas e a 663 em Peixoto. Cidade Maguinha. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo que está assistindo essa live. Realmente foi um período de muito estudo muito complexo e muito intenso aqui no gabinete com o deputado professor Cleiton e toda a equipe também, para a gente conseguir chegar nesse resultado mais afinado, que é essa possibilidade de promover essa emenda na nossa Constituição Mineira. A Constituição Mineira, gente, para que a gente possa ter condição de entender, é a lei mais importante do Estado de Minas Gerais. Então, da mesma forma que a Constituição Federal é a lei mais importante do nosso país. E por que essa opção de promover uma atualização na Constituição do Estado de Minas Gerais? Primeiro porque é o seguinte, gente, o artigo 84 do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de Minas Gerais, ela já promovia o tombamento de alguns bens de interesse natural, de interesse histórico do nosso Estado. Então a gente tem no ADCT, por exemplo, o tombamento da Serra da Piedade, aqui em Minas Gerais, o tombamento da bacia do Jequitinhonha, na região norte de Minas Gerais. Exatamente. Então o que a gente fez? Com base nessa disposição, a gente entendeu por bem, né, e por ser uma cláusula rígida. Por que rígida, gente? O processo de aprovação de uma emenda constitucional, ele não é rápido. Ele não é uma coisa tão rápida quanto aprovar uma lei. Da mesma forma é o seguinte, se eu aprovo uma lei muito rápido, eu tenho a condição de revogar essa lei de uma maneira muito rápida. Então, por que a previsão na nossa Constituição? Embora seja um processo mais rígido de aprovação, a revogação ou a retirada do Lago de Furnas enquanto patrimônio de Minas Gerais, ele vai ser extremamente trabalhoso. Então, se daqui 20 anos, daqui 30 anos, alguém quiser destombar o Lago de Furnas, ele vai ter muito trabalho. Por quê? Porque a nossa Constituição é muito rígida. O processo de alteração da Constituição é muito rígido. Eu vou dar um exemplo aqui. Há pouco tempo atrás, a gente teve toda uma discussão no âmbito nacional, que foi a aprovação da PEC da reforma da Previdência. Todo mundo sabe o tempo que foi de conversa, a mídia noticiando isso, que a aprovação dessa PEC da Previdência. Claro que o nosso processo de aprovação da PEC do Lago de Furnas, ele é um processo muito mais rápido. A gente tira por base isso, que o parecer, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi apresentado bem antes do prazo regimental, que é uma vitória muito grande também para todos nós aqui de Minas Gerais. Mas a escolha da PEC é justamente porque para garantir que o Lago de Furnas ele integre a nossa Constituição do Estado como sendo patrimônio do povo de Minas Gerais. Então não é através de uma lei simples, é através de uma emenda constitucional
A nossa Constituição de Minas Gerais vai determinar o quê? Que o Lago de Furnas é um patrimônio do povo mineiro, né? Uma dúvida muito frequente que gera, professor, às vezes é o seguinte: mas o Lago e o Rio Grande são bens da União. Isso é importante. O Estado não pode tombar porque é um bem da União. Então, do ponto de vista de hierarquia, como o Estado pode tombar um bem de propriedade da União? A gente tem que entender dois pontos importantes. Uma coisa é propriedade, né? E aí ninguém nega, a gente não está desapropriando o Lago da União, a gente não está retirando da União um rio que, como ele corta mais de um estado, ele deixa de ser da União e passa a ser do estado. Não, ele continua sendo um rio federal, continua sendo um reservatório federal, né? Mas o que a gente faz nesse caso? A gente declara, através do tombamento, que existe um interesse, que ele é cultural, um interesse turístico, um interesse paisagístico, através do qual a União é obrigada a promover a proteção desse bem. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa no centro histórico, vamos pegar uma cidade da região ali mais antiga, por exemplo, Boa Esperança. Boa Esperança tem alguns casarões. O município pode promover o tombamento desse casarão e eu, como proprietário, eu não vou poder fazer reformas que venham a descaracterizar, por exemplo, esse casarão. Eu não posso pegar uma janela de madeira que tem lá 300 anos e substituir com uma janela de alumínio. O objetivo da PEC é justamente isso. A gente está falando da União. O reservatório de Furnas continua sendo seu, o Rio Grande continua sendo seu, o Peixoto continua sendo seu. Mas a gente, a partir de agora, estipula uma condição mínima de preservação. E qual que é essa condição mínima de preservação que está na nossa Constituição? Se Deus quiser, daqui a pouco está no texto da Constituição. A cota 762. Então, a cota 762 ela passa a ser o quê? Passa a ser o limite onde a União ela pode trabalhar. Ela não vai poder trabalhar mais Furnas, a União, a INS, a ANA, abaixo dessa cota 762. Por isso, a opção de colocar na nossa Constituição para fortalecer e para dar uma garantia de rigidez, para que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ninguém queira também retirar essa proteção que a gente pretende colocar agora no Lago de Furnas, na bacia do Rio Grande e Peixoto. Bom, alguns esclarecimentos, algumas perguntas que foram frequentes nas redes sociais, eu acompanhei bastante. A primeira está esclarecida, né? Nós estamos fazendo não é tombamento de um rio, é tombamento de um lago que está 100% no território de Minas Gerais. Por que não se podia fazer isso antes? Muita gente perguntou, por que está fazendo agora? Então, falei da jurisprudência que foi aberta no Supremo Tribunal Federal e que nos deu, através disso, uma brecha para que nós conseguíssemos, então, entrar nessa questão da ideia da PEC. O que aconteceu, pessoal? O tombamento, a gente fala que é um processo administrativo. O decreto-lei lá de 1937, que regulamenta o Instituto do Tombamento, ele fala em alguns pontos que é um processo administrativo através do qual o poder público, isso é muito importante a gente destacar, porque às vezes as pessoas falam, não, mas o legislativo não pode promover o tombamento. Não, o decreto-lei recepcionado pela Constituição Federal, ele fala o seguinte, que é um ato do poder público. O poder público ele pode fazer isso através de um decreto, através de uma lei, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas até então o que acontecia? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos, ele dava uma interpretação restritiva nessa palavra poder público. Entendi que o poder público, como o decreto-lei fala em processo administrativo em alguns pontos, ele falava que o poder público, no caso, seria só o poder executivo. Então, como deveria fazer? Haveria um interesse de ordem ambiental, um interesse de ordem paisagística, um interesse de ordem cultural, um interesse de ordem histórica. O poder público ele declarava aquilo e encaminhava para o Instituto do Patrimônio do Estado, o Instituto do Patrimônio do município, que ia fazer todo o processo administrativo. Intimava o proprietário, que é o seu proprietário, a gente quer tombar esse bem aqui seu, quer tombar essa casa, quer tombar essa fazenda, e iniciava ali um diálogo, né, um processo administrativo. O que aconteceu em 2017? Em 2017, chegou no Supremo Tribunal para ser julgado uma matéria muito interessante. No estado de Mato Grosso, criou-se uma lei que promovia o tombamento de um bem de propriedade da União, um bem de propriedade do governo federal. E o que o Supremo decidiu em 2017? Decidiu o seguinte: primeiro, tombamento não se confunde com desapropriação. Realmente, o decreto que trata da desapropriação, que é muito antigo também, ele fala o seguinte, que por conta dessa hierarquização, né, das instâncias, o município não pode tombar um bem, não pode desapropriar um bem do Estado, e o Estado não pode desapropriar um bem da União. Mas isso não se aplica ao tombamento. O primeiro ponto foi esse. Então o Supremo falou o seguinte, o Estado pode tombar um bem de propriedade da União. E o segundo ponto, o que é? Que
ficou muito claro também nesse julgado no STF, é a possibilidade que o tombamento seja feito através de lei, através de projeto de lei, através de ato legislativo, que até então deu uma interpretação ampliativa desse conceito. Uma interpretação, na verdade, não é nem ampliativa, uma interpretação, a gente fala que ela é literal, porque quando a gente fala de poder público, a gente não está limitando só o poder executivo, inclusive competindo pela decisão do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de tombamento até mesmo pelo Poder Judiciário, seja diretamente ou através de provocação do próprio Ministério Público. Então, realmente é um avanço muito grande nessa interpretação do Supremo Tribunal Federal, que chegou em boa hora, e a gente conseguiu agora resgatar isso e conseguir aplicar no estado de Minas Gerais com o intuito de promover a preservação do Lago de Furnas. Outra pergunta frequente de gente que estava preocupada, aí é preciso esclarecer essa questão do múltiplo uso. Teve uma pessoa que mandou mensagem: professor, mas se tombar ele não vai poder nem nadar no lago mais, porque ele está tombado, não vai poder pescar. Explica essa parte aí, questão do múltiplo uso das águas. Então deixa eu já aproveitar e fazer uma pergunta do que Mar de Minas. a Olga Pereira fez. Se a PEC for aprovada, ela garante a cota até na seca? E outra coisa, a questão do nível da cota mínima, ela atinge esse mesmo nível nos 34 municípios? Eu também posso responder. Pode. Não, mas primeiro vai na minha pergunta aí, né? Pode ir lá. Tá. Gente, desculpa. Eu perguntei se a pessoa que vai poder nem nadar, gente, vai poder pescar seu tucunaré. Tá, vamos lá. A gente tem, além dessa PEC, existe uma lei federal também que fala o quê? Que é a lei de águas, que garante o múltiplo uso das águas. Então, isso é independente da proposta de emenda na Constituição que a gente apresenta, existe uma lei federal que garante o múltiplo uso. Então, a água, claro que existe uma prioridade, escalas de prioridade, como por exemplo o abastecimento para o consumo humano. Então não poderia, por exemplo, permitir numa região de seca, por exemplo no Nordeste brasileiro, permitir que se fizesse a captação de água para irrigação, por exemplo, e não soltasse água para o consumo humano. Então existem escalas. No caso de Minas Gerais, a gente não tem, aqui no sul de Minas, a gente não tem esse problema. Então não tem nenhum tipo de impacto do múltiplo uso das águas, até porque a gente teve esse cuidado de colocar na nossa proposta de emenda da Constituição o quê? A cota mínima 762 e a garantia do múltiplo uso dessas águas para o turismo, para a agricultura, para a piscicultura e para a geração de energia. Então, quanto a isso, todo mundo pode ficar tranquilo que o tombamento do lago impõe uma obrigação para a União, para a Furnas, para a ONS e para a Agência Nacional de Águas. Eles vão ser obrigados aqui a manter esse espelho mínimo em 762 metros acima do nível do mar. Essa é a obrigação deles. Para a gente, não muda praticamente nada na utilização. Até porque quando a gente promove o tombamento, a gente declara, na verdade, o quê? A gente declara que aquele lago existe um interesse que é de ordem econômica, que é de ordem turística. E o lago tem que ser preservado justamente para poder manter essas atividades. Que é manter a atividade econômica no entorno do lago, é manter o turismo no entorno do lago, é manter a paisagem no entorno do lago. Então, quanto a isso, não tem nenhum tipo de restrição ao uso. Vai poder nadar, vai poder entrar com a lancha, vai poder continuar fazendo a captação, quem tem as outorgas das agências reguladoras para fazer irrigação. Isso não vai ser afetado nada com a nossa proposta de emenda constitucional. A única coisa que afeta é o que? Furnas fica obrigado a manter uma cota mínima de 762 metros. E aí a pergunta da Olga, até no período de seca? Aí o que acontece? Furnas vai ser obrigado a fazer um manejo dessas águas, de forma que Furnas vai manter esse manejo. Talvez com 3, 4 dias fechando turbina e fechando comporta em Furnas, o que vai acontecer? O nível do lago tende a subir e às vezes chegar até na cota máxima dele. 768, 769. Então consegue. O que Furnas vai fazer? Furnas vai ter que gerenciar a abertura e fechamento dessas comportas, das turbinas e do vertedor. Ele vai ter que manter isso de modo que ele consiga organizar para que ao longo dos 12 meses do ano ele consiga manter esse espelho d'água a 762 metros. É uma questão operacional que vai de ponto àquilo que a gente coloca na nossa PEC, é uma limitação do direito de propriedade dele. Continua sendo dono, mas ele não pode soltar água do jeito que ele bem entender. Lembrando que a Furnas precisa gerar energia, só que Furnas precisa somente de 18% do reservatório para fazer a geração de energia, só 18%, pessoal. Então, que o restante pode ser
de fato, armazenado como uma grande caixa d'água, que é para isso que Furnas nasceu, mas uma caixa d'água que abasteça Minas e não fique aí prestando serviço para outros estados. Nada contra São Paulo, nada contra Paraná, nada contra o escoamento de soja do Mato Grosso, mas é hora da gente defender os nossos interesses. E a outra pergunta é uma pergunta muito frequente também. Muita gente de Campo do Meio perguntando, de Nepomuceno, algumas outras cidades. Eu conheço muito bem a realidade de Nepomuceno, de Coqueiral, viu pessoal? Quem Coqueiral aí, lá do famoso Belém. Já foi no Belém? Já conheço. Belém, já conhece, né? Belém tinha umas festas lá do Belém. A cota, a gente tem a mínima certeza, a máxima certeza de que a cota 762 ela não atende todos os 34 municípios. Isso é fato. Entretanto, é por isso que chama a cota mínima. Porque, não passando de 762 para baixo, 761, 750, como foi o acordo que a ANA fez. Absurdo. A gente descobre naquela audiência em Brasília que tinha um acordo da ANA para cumprimento da cota 750, o máximo de 750. Então, o mínimo 762 garante que não há problema nenhum para que Furnas venha a trabalhar também na cota máxima. Não é isso, doutor? Isso. Olá, dá mais água, Edu. Até porque é o seguinte, gente, a cota 762, ela, é bom deixar claro, é uma cota mínima do reservatório. O resto vai depender de Furnas fazer o manejo dessas águas, né? E claro, para manter às vezes a cota 762 no período de seca, ele vai ter que manter essa cota mais alta no período chuvoso. Então, naturalmente, esses municípios, as regiões que não forem atingidas pela cota 762, pelo menos uma boa parte do ano dela, ela vai ter um espelho d'água também que ela possa usufruir. Assim, gerando o mínimo impacto possível nessas regiões. Porque a gente não pode enganar as pessoas, né? Não dá para você criar uma PEC para colocar a cota 768. Né? Isso inviabiliza uma série de questões aqui que envolve também a geração de energia. Então, nós somos na cota mínima, que é a cota que é plausível, é viável e entra dentro daquilo que aconteceu no dia de ontem, que a Constituição de Comissão de Justiça da Assembleia sempre fala, porque são os três termos ali. A PEC ela é constitucional, legal e ela é executável, né? Constitucional, legal e executável. Agora, por que nós comemoramos muito o dia de ontem? Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês não imaginam quantos projetos de tombamento parados existem aqui na casa. Muitos, mas muitos mesmo. E havia, inclusive, por parte da assessoria jurídica da Assembleia, uma certa resistência, o que é normal, já que nós estamos falando de algo que é extremamente subjetivo e gera uma série de interpretações que é a questão legal, a questão do direito. Está aqui um especialista aí e como que vocês são complicados. Brincadeira com o doutor Adelson aqui. Então, pessoal, ontem foi um dia para ser celebrado, muito mesmo, porque nós acompanhamos aqui a dinâmica da casa, nós sabemos como que as coisas elas caminham na Assembleia Legislativa, quantos projetos aqui parados, quantos deputados sonham em preservar, por exemplo, o pessoal aqui, se tivesse feito isso lá no passado, se tivesse essa possibilidade com o São Francisco, o deputado Zé Reis ontem falou isso, se tivessem feito com o Rio Jequitinhonha, quem conhece Jequitinhonha, o que fizeram com o Jequitinhonha, e aí, de repente, nós abrimos até, ontem um deputado falava isso também na CCJ, nós abrimos até aqui uma possibilidade de deputados das suas devidas regiões começar a fazer defesa também para que o patrimônio natural, patrimônio cultural, que o Lago de Furnas é muito mais que um patrimônio natural, para nós ele é natural, se tornou parte da nossa história, mas também cultural. Quanta coisa acontece em torno do lago. Então, pessoal, por que celebrar isso? Porque passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a luta foi árdua, aqui
as discussões jurídicas, as conversas políticas. Eu quero agradecer aqui ao nosso presidente Agostinho Patrus. Para mim hoje o grande homem público do estado de Minas. Eu tenho falado isso em todas as entrevistas da imprensa, que entendeu o apelo popular, que entendeu o movimento que nasceu no sul de Minas, Profurna 762, e tantos outros movimentos aí, Náutica Minas. Quero aqui falar do pessoal do turismo, aguerrido, Dr. Paulo Coelho, sempre cito ele porque é uma referência para mim, é o meu professor no que diz respeito à questão do Lago de Furnas, o João de Assis, a Thaís, a liderança aí do Tadeu, lá de Formigas, jovem liderança, um menino também aguerrido, todos os vereadores, os prefeitos. E aí, pessoal, por conta disso, o nosso presidente entendeu que a matéria deveria ser discutida de uma forma mais séria. O que vai acontecer agora? Então, por isso a comemoração da aprovação da PEC na CCJ. Porque aqueles comentários que a gente sempre lê lá, mas está comemorando o quê? Alguém disse lá, só passou pela CCJ. Só passou pela CCJ. Só para o pessoal entender, eu não sei em números isso, mas pelo menos até 2008, no Congresso Nacional, quase 40% de todos os projetos de lei eles eram rejeitados na Comissão de Constituição e Justiça. Por conta de tecnias, por conta de problemas no processo legislativo, na iniciativa. E aqui a gente realmente tem um momento histórico, porque a gente quebra um paradigma em Minas Gerais, a Assembleia de Minas Gerais, que é o quê? Até então, o posicionamento da Assembleia e do governo de Minas Gerais é que não pode ser feito tombamento através de projeto de lei. Então, esse é o primeiro ponto que a gente fez esse processo de convencimento da assessoria da Casa. A gente demonstrou com argumentação jurídica, com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, autores consagrados no direito administrativo, no direito constitucional. A gente demonstra o quê? A possibilidade de se promover o tombamento através de uma proposta de emenda constitucional. Então esse foi o primeiro ponto, que é um ponto principal, e que era o principal problema que a gente enfrentava nesse início do processo legislativo. E é só antecipando para o pessoal entender o que acontece agora para frente, eu acho que é importante, é uma curiosidade. O que acontece? A comissão realmente mais delicada, mais complicada, a mais técnica, é a Comissão de Constituição e Justiça. Então foi aprovado ontem o parecer do relator. O que acontece agora? O presidente da Casa, e agora o compromisso também do professor Cleiton, é acelerar uma nomeação da comissão especial. Qual que é o trâmite legislativo? Isso aqui acontece em Minas Gerais, isso aqui acontece no Congresso Nacional. Inicia, aprovou a proposta de emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça. A Assembleia vai designar uma comissão especial, e essa comissão especial vai emitir um segundo parecer. Esse parecer agora é um parecer sobre o quê? Sobre o mérito da proposição. É interessante para Minas Gerais manter uma cota mínima 762 na Lago de Furnas? Hoje a gente não tem dúvida disso, né? A gente vê, inclusive, até o próprio, a mobilização social, né? Os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, a quantidade de pessoas apoiando essa causa. Porque entende a necessidade, entende que o desenvolvimento da nossa região, da região sul de Minas, passa também pelo Lago de Furnas, necessariamente pelo Lago de Furnas. Então, nesse segundo momento, é feita uma análise exclusivamente de média. Então, essa comissão especial emite o segundo parecer, e esse parecer, com o parecer dessa comissão especial, o regimento interno da Assembleia prevê um prazo de até 40 dias para essa comissão emitir esse parecer. Tá? O que não impede, claro, que com o trabalho de articulação política, e principalmente também com o apoio da sociedade, solicitando uma celeridade dessa tramitação, que é muito importante. A participação é muito importante nesse momento. Para quê? Para que a gente consiga acelerar a emissão desse parecer pela comissão especial. Apresentou o parecer pela comissão especial, então essa proposta ela vai ao plenário da Assembleia Legislativa, e aí vai ser feita uma primeira votação. A gente precisa de um quórum qualificado, por ser uma proposta de emenda constitucional. Então, dos 77 deputados, a gente precisa de 47 votos dessa PEC. Por isso que eu falo que ele é muito importante ser feito por emenda constitucional, porque se um dia quiser retirar esse tombamento, também vai precisar passar por esse calvário, com um processo legislativo bem complexo. Então a gente vai agora para a primeira votação de plenário com 47 votos de deputados, espera um intervalo de 10 dias e vota com uma segunda votação.
Então, aprovado em segunda votação, isso aqui não precisa do governo de Minas Gerais, do governador. O presidente da Assembleia Legislativa ele vai o quê? Promulgar essa emenda constitucional. Então, a promulgação dele é o ato onde ele coloca na Constituição do Estado de Minas Gerais o quê? O tombamento do Lago de Furnas, o interesse ambiental, o interesse turístico, o interesse paisagístico e, principalmente, a obrigatoriedade que Furnas preserve a cota mínima 762. E isso é uma pergunta que as pessoas estão mandando, não só as pessoas dos grupos, mas até a imprensa está mandando para a gente, sobre essa questão de ainda ir para o governador. Não vai para o governador, tá? Uma proposta de emenda constitucional é promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa. Então não precisa ser sancionado pelo governador do Estado. Isso é o ótimo. governador do Estado, o que ele vai fazer? A partir do momento que promulga a proposta de emenda constitucional, ele tem que fazer um processo administrativo dele lá, que é o registro do tombamento, do bio de tombos do Estado, e claro, ele vai ter que demarcar posteriormente, claro que com a PEC, eu entendo que automaticamente Furnas já passa a ser obrigado a manter essa cota 762, o que vai acontecer depois é um processo de demarcação do Estado, a gente vai demarcar esses pontos todos através de um processo, Deputado por deputado, alguns eu não consegui encontrar no dia. Nós tínhamos muita pressa, essa é a verdade. Então. Peraí só um pouquinho, que a conexão tá falhando. Deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui se tá. Já tá podendo quase encerrar também. Uhum. Pode voltar. Calma aí. Parou. Você digita tanto aí. Tô pedindo os outros pra responder se tá ouvindo, se não tá. Voltou. Pode falar. Voltou? Uhum. Então, pessoal, não sei de onde que parou aí, fomos interrompidos, o sinal caiu, mas a pergunta, nós temos os votos no plenário? Com certeza. Quando eu fui de deputado por deputado, explicando o porquê dessa PEC, nós tivemos mais de 60 assinaturas. Talvez nós não conseguimos aí a 76, que o presidente não pode assinar, aliás, 75, que o relator também não pode assinar, porque nós tínhamos pressa que isso fosse colocado em votação aqui na casa. Agora, pessoal, nós precisamos ficar muito atentos, porque nós não temos dúvidas de que Furnas, Ana, Aneel, OMS, João Dória, Ratinho Júnior e por aí vai, esse pessoal vai vir para cima, certo? Então nós precisamos do apoio de vocês, que vocês continuem vigilantes. Quando for instaurada essa comissão especial, e quem instaura é o presidente da casa, e o presidente da casa é extremamente sagaz, ele não vai colocar nenhum deputado, por exemplo, que tenha relação histórica, de apoio, de Furnas, etc. Então, precisamos do apoio de vocês, precisamos que vocês entrem no site da Assembleia, votem lá a favor da PEC, comentem lá a favor da PEC. Isso tem um peso enorme aqui nessa casa. Mas, volto a repetir, o dia de ontem foi histórico. Quando for para o plenário, vou precisar da presença de vocês aqui na casa. Certo? A votação aqui no plenário, deputado, qualquer político tem medo do povo. Então, a união do povo, nesses momentos decisivos, é de extrema relevância, de extrema importância. Então, a parte técnica aqui, muito bem explicada pelo Dr. Adelso. A parte política, onde eu entro, nós temos construído aqui uma relação para que isso seja feito de uma forma muito célere. Temos aí a experiência de um relator. Perguntaram hoje de manhã, em um grupo que eu faço parte, se eu vou estar na comissão. Eu não posso estar na comissão. Como autor, como propositor dessa PEC, eu vou acompanhar a comissão, vou estar lá defendendo o tempo todo a aprovação da mesma, mas vai se formar uma comissão especial e já vou, inclusive, conversar com o nosso presidente para que isso seja feito o mais rápido possível, e quando for a plenário, nós estaremos avisando, porque é uma conquista histórica, eu volto a repetir. Ontem nós vimos muitas pessoas emocionadas, pessoas chorando mesmo, porque muita gente chorou. Muita gente chorou a perda da água, muita gente chorou o declínio
econômico da nossa região por conta das baixas no Lago de Furnas, na represa de Furnas, mas ontem foi muito interessante ver as pessoas chorando de emoção, porque conquista da mobilização popular. O povo tem força, como diz aí a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a frase de Jean-Jacques Rousseau, eternizada: todo poder emana do povo. Deus os abençoe, Deus continue nos dando sabedoria para seguirmos nessa luta, uma luta que eu repito, é uma luta que se tornou prioritária desde quando nós assumimos. Muitas outras virão. Então, um grande abraço e espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas, e outras dúvidas que surgirem, nós estaremos aqui à disposição para responder. Então, tchau para a turma aí, doutora Abel. Tchau, pessoal, muito obrigado e contamos muito com o apoio de vocês. Em tempo, tá, gente? A preocupação qual é, Larissa? As pessoas estão perguntando muito sobre o prazo. Eu sei que vocês já explicaram o processo, mas só para tranquilizar. Gente, o prazo, o que acontece? A primeira conversa aqui é ver com o presidente da Assembleia para ele agilizar a nomeação dessa comissão especial da PEC. Que essa comissão, vamos trabalhar com prazos máximos. Essa comissão tem um prazo máximo de 40 dias para emitir o parecer. E é muito importante que continue a participação também da sociedade nesse processo. Né, uma vez nomeada a comissão, para que esse parecer também seja emitido o mais rápido possível. Emitido o parecer, o presidente da Assembleia determina a pauta. Aí não existe um prazo regimental nesse momento para ele determinar a pauta, mas é uma coisa rápida por conta da mobilização também da sociedade e da importância disso. Eu acho que todos os deputados aqui hoje já têm a plena consciência da importância de acelerar esse processo, até para aproveitar esse período que ainda é chuvoso, aproveitar as águas de março para conseguir gerar o mínimo de impacto possível também no próprio funcionamento de Furnas, né? Porque Furnas vai ter que fechar durante um determinado espaço de tempo para manter para fazer esse manejo do nível de água. Então, assim, a gente tem um prazo máximo de 40 dias na comissão especial e depois essa PEC ela vai à apreciação no plenário, tem a primeira votação, aguarda 10 dias e volta para a segunda votação. Tudo bem? Eu quero lembrar uma coisa importante, viu, gente? O presidente, Agostinho Patrus, ele é considerado deputado sul de Minas, apesar de ser de Belo Horizonte, porque 70% da votação dele é no sul de Minas. Então ele é extremamente, como é que eu posso dizer, sensível à nossa causa. Eu ia usar uma outra palavra, mas sensível é melhor. Sensível à nossa causa. Quando essa comissão for formada, nós vamos informar quais são os deputados que estavam nela, pedir ao presidente, inclusive, que priorize os deputados do sul de Minas, porque eles são mais ligados à questão, conhecem bem da matéria, e aí a gente fala, inclusive, telefone do gabinete do deputado tal, esse que é o deputado tal, então ele vai estar em tal cidade esse dia, aí vocês vão lá, faz uma graça. O pessoal tá falando que vai lotar a Assembleia, invadir Belo Horizonte no dia da votação. Graças a Deus, boa. Leva o doce pro deputado, leva um cafezinho. Como eu sou da roça, eu tinha frango caipira, exatamente. Eu ia no médico e levava frango caipira. O atendimento era outro. Mas, gente, obrigado. E aí a gente vai avisando. Então, a promessa, hein? E pro pessoal acompanhar a PEC, votar lá, favorável. Nós vamos soltar um vídeo ensinando passo a passo para quem está com dificuldade. Isso é muito importante. Muito bem, pode falar. E agradecer principalmente a mobilização de todos. É uma causa que ela é pessoal do professor Cleiton, por ser da região, né, por ser nascido em Boa Esperança. Eu não conheço Boa Esperança, eu me considero de lá, embora nascido em Campo Gerais. Cresci lá, né, estudei em Boa Esperança. Eu não conheço Boa Esperança, não conheço a região sem o Lago de Furnas. Então, pode ser artificial para Furnas, mas para nós ele é natural. Eu não nasci, não me recordo de nenhuma cidade da região sem o Lago de Furnas. Tá bom? Obrigado por todos e continue acompanhando e
principalmente votando lá na PEC, no site da Assembleia Legislativa. Eu não sei quem falou isso aí, depois vai estar registrado, hein? Nós vamos cobrar, nós vamos lotar Belo Horizonte, vamos invadir Belo Ele Horizonte. falou que nós vamos invadir. Tem print já Ah, é? com o nome da pessoa aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo. Coração.